Quinto volume da tréplica. Encanto e desencanto. E assim, a alvorada racional em ordem do dia, universalmente, sendo mais daqui a um pouquinho o prato do dia e noite de toda a humanidade. O mundo já esperava há muito uma mudança para melhor, uma transformação para melhor. Há muito que o mundo esperava, mas desconhecia de que forma e de que maneira pudesse vir ao conhecimento de todos uma grande mudança para melhor. E hoje, todos vendo e sabendo de que forma e de que maneira chegou a mudança universalmente para todos. A mudança da fase de animal racional para aparelho racional. E assim constatado na vida humana o último século da humanidade. O último século da humanidade, por aí está definida a situação do mundo e de seus feitos, chegando então o conhecimento de todos, o verdadeiro conhecimento redentor, que é a volta de toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem. E de forma que já está soando em todo o universo o conhecimento racional, o conhecimento da verdadeira redenção universal. E assim, o clarim racional da alvorada brilhante da humanidade, soando já em todos os cantos, o livro Deus da humanidade. As notícias do mundo inteiro não tardarão a chegar, que a propaganda está sendo feita por todo lugar, e todos ansiosos para tudo conhecer, do que há de verdade no mundo, todos querem saber. Assim, já se fala por todo lugar em universo em desencanto. Só a palavra merece todo respeito, porque é preciso conhecer o que é universo em desencanto. Desencanto é uma palavra predestinada à salvação da humanidade. Desencanto é aquilo que ninguém conhece o que é, e o que se desencanta para todos conhecendo o que é. Desencanto é uma coisa que toda a humanidade vivia procurando e que hoje aí está, o que é encanto e o que é desencanto. Encanto é a forma do desconhecimento da existência do que existe. Então, o que existe, não sabendo o porquê que existe, está encantado, por não saber o porquê que existe. E era o caso do mundo e da humanidade. Ninguém sabia o porquê este mundo existe, e ninguém sabia o porquê que a humanidade existe. Estavam encantados, porque não tinham solução de sua existência. Encantado, um desconhecido de sua existência. Então, a sua existência se tornou um encanto. E para conhecer a sua existência e o porquê que existe, só mesmo desencantando. Desencantou-se, ficou senhor e sabedor do porquê de sua existência. Desencantado, conhecedor do princípio e o fim de sua existência. Estava encantado, estava nas trevas. Desencantou-se, saiu das trevas. Desencantou-se, salvou-se. Encantado, sofrendo amargurado por não conhecer o seu translado de ser, a sua origem, a sua vida, a sua formação, enfim, a definição de sua situação. Então vivia encantado, vivia fechado por um encanto. Desencantou-se, libertou-se, passou então a conhecer o seu verdadeiro ser. Encanto, uma coisa que ninguém dava solução por estar encantado. Desencantou-se, teve a solução justa e certa do encanto. Como costumam dizer, isso é uma coisa encantada, ninguém dá solução disto. Isto está um encanto tão misterioso que não há quem dê solução deste encanto. Uma coisa encantada é uma coisa que ninguém tem uma solução formada, certa. E desencanto destruiu por completo o encanto. Ninguém sabia o porquê que era assim, porque estava encantado. Ninguém sabia o porquê deste mundo, porque estava encantado.
Ninguém sabia de onde veio nem para onde ia, porque estava encantado. Encanto, ignorar a sua formação de ser. Desencanto, solução da formação do ser. Então, universo em desencanto é uma palavra de definição de situação. É uma palavra de mudança de situação. Então diz, desencanto. Estava encantado, desencantou-se. Mudou de situação. A mudança de encantados para desencantados. E a mudança que todos esperavam no mundo, mas ninguém sabia como. E hoje, todos vendo como e sabendo como. Mudando de encantados para desencantados. Mudando de animal racional para aparelho racional. Como desencantado mudou para aparelho racional. Está aí a mudança da humanidade, de encanto para desencanto, de encantados para desencantados, de animal racional para aparelho racional, mudando de energia, mudando da energia elétrica e magnética para a energia racional, mudando de livres pensadores, a mudança do pensamento para o raciocínio, a mudança da ligação errada elétrica e magnética para a ligação certa da energia racional, a mudança do alfabeto artificial para a cultura racional, mudando da orientação elétrica e magnética para a orientação racional. Então, desencanto é a mudança, que há muito todos esperavam no mundo para melhor. Sabiam que no mundo ia existir uma mudança para melhor, mas ninguém sabia como. Está aí de encanto para desencanto, do nada para o tudo, de bicho racional para aparelho racional, de liquidados pelo encanto e salvos pelo desencanto, de ligados aí à vida do chão, como encantados, e, como desencantados, desligados do chão e ligados em cima, no mundo racional. Está aí o que quer dizer desencanto. Sair de um canto que não pertence, que é esta vida, e ir para o seu canto verdadeiro, o mundo racional. Está aí o que quer dizer desencanto. Sair de um canto, que não é seu, para ir para o seu canto verdadeiro, o mundo racional. Então, todos já esperavam no mundo uma mudança muito grande, mas não sabiam como. Como mudar? Porque não conheciam o universo em desencanto. E por não conhecerem a vida, julgavam a vida ser esta mesma. Como é que podiam mudar se não conheciam outra vida melhor do que essa, a não ser essa mesma? Então, não sabiam como mudar para melhor. E assim, vivendo esperando, sem saberem de que lado ia sair esta mudança, ia aparecer esta mudança. Muitos então ficando, mantendo as religiões, julgando que surgiria dos meios religiosos a mudança do mundo. Então, ficavam mantendo as religiões, pensando surgir dela a mudança do universo. E outros pensando de outras maneiras. E outros não suportando religiões de espécie alguma. Uma confusão entre todos, por não saberem de onde partiu a mudança do mundo. E hoje estão vendo que surgiu tudo isto tão naturalmente, que julgavam e pensavam que seria por meios alarmantes, como as histórias anunciadas nas histórias. Histórias cada um inventa a seu modo e relata à sua maneira. História é brincadeira, por isso não é coisa verdadeira. Mas muitos admitiam essas brincadeiras de histórias como se fossem coisas verdadeiras. E assim muitos se limitavam com as sugestões das histórias. Que hoje, vendo tudo tão diferente, com a mudança de tudo como é, na maior simplicidade, sem vaidade de espécie alguma, está aí o conhecimento verdadeiro em suas mãos, da mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural de racional. E assim,
uma insignificante palavra, a mudança de tudo e tudo resolvido. Universo em desencanto, unir todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A união de todos no seu verdadeiro mundo. Uni quer dizer unir todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Verso quer dizer versão com a cultura racional, a cultura da mudança do animal racional. Canto, todos aí nesse canto, nesse mundo, sem saberem porquê. Canto quer dizer pranto, por aí estarem encantados. O desencanto desencantou do pranto, desencantou deste canto, que não era o seu verdadeiro canto, para o seu canto verdadeiro, o mundo racional. Então, aí está, o universo em desencanto, uma palavra que impressiona a todos à primeira vista. E nesta insignificante palavra, a solução da humanidade, a solução do mundo e sua criação. Universo em desencanto. Muitos lendo o universo em desencanto e não sabendo o que quer dizer a palavra universo em desencanto. E assim hoje, todos de parabéns, por chegarem a este auge do conhecimento universal da vida, desta vida que ninguém compreendia, por não saber o porquê dela, por ser uma vida, por estar encantada, atrofiada de mistérios, que ninguém tinha condições de poder dar a verdadeira solução da vida. Então, no desencanto está a vida eterna. E assim hoje, todos com seu maior tesouro em mãos, que é o universo em desencanto. Encanto, sofrimento e pranto. Desencanto, salvação eterna. E a vida do encanto sempre foi esta de não saberem de onde vieram nem para onde vão. De não saberem a resposta à pergunta que todos fazem, porque ninguém sabia responder. Quem eu sou? Ninguém respondia. De onde vim? Para onde vou? Ninguém respondia. E assim mantinha os mistérios. Por que eu existo? Ninguém sabia responder. Quem me fez assim? Ninguém sabia responder. Por que me fizeram assim? Ninguém sabia responder. Quem me deu essa vida provisória? Ninguém sabia responder. Por que que eu sou assim? Por que que eu vivo neste mundo sem saber por quê? Ninguém sabia responder. E desta forma tinham que viver neste estado lastimável de experiências, de duvidar de tudo, até de si mesmo. Não podia, de maneira alguma, funcionar o equilíbrio necessário, porque ninguém sabia o porquê de sua existência. E então, não tinham uma base sólida para se basear, não tinham uma base lógica, e por isso tinham que viver todos desta maneira descompreendidos. Ninguém compreendia ninguém. Na mesma hora que estavam se compreendendo, se descompreendiam. Desta forma, os entendimentos eram passageiros. E assim, tinham que viver num inferno em vida, como aí estão, nesta tremenda confusão onde ninguém se entende. Chegando ao ponto de viverem assim com medo uns dos outros, com medo da traição, com medo da falsidade, com medo das intrigas, com medo dos golpes, com medo das mentiras, com medo dos fingimentos, desconfiados com tudo, desconfiados com todos. Vivendo assim horrivelmente na beira do abismo, a vida constituiu nesse desequilíbrio infernal. Começando do maior, acabando no menor. A confusão existente em todas as camadas. As vinganças, os ódios, os rancores permanecendo sempre. Tudo isto por desconhecerem tudo sobre a existência verdadeira de todos e de tudo. E assim, desta forma, de uma verdadeira consumição de vida,
as preocupações mantinham um desequilíbrio constante, chegando o ponto de todos terem medo de viver. Vivendo, mas com medo. Chegando a vida nesse estado de desequilíbrio infernal. Um estado verdadeiro de calamidade, devido ao desequilíbrio da humanidade. A cultura existente no mundo não deu para equilibrar ninguém, e por isso vejam, quanto mais cultos, mais desequilibrados. Quanto menos culto, mais equilibrados. Ficou a vida desta maneira completamente sem valor, porque quem vive com medo não pode ter sossego. É uma vida de sobressaltos. Todos à espera do pior, a qualquer momento, por viverem com medo. O desequilíbrio de um modo geral. Tudo ficou assim, porque ninguém conhece o porquê é assim. O alfabeto artificial não podiam encontrar nele recursos para o equilíbrio do animal. Porque o artificial não equilibra ninguém. O natural, sim, mas o artifício, não. Então ficavam todos vivendo porque têm vida, sem saberem o porquê da vida. Dessa forma, o sofrimento tinha mesmo que se multiplicar, a ponto de, em muitos lugares, ninguém aguentar, pelo grande desequilíbrio do bicho. E assim, a vibração racional é completamente diferente do animal de origem racional. A vibração racional é uma vibração consciente e positiva, por ser um mundo superior a este, o mundo racional. E de forma que a vibração é de completo equilíbrio, por ser da verdadeira origem do ser racional. O ser racional, o seu natural, é racional, e é a união do natural. Está equilibrado naturalmente e normalmente. E ligados a esse conjunto elétrico e magnético deformado, nunca que poderiam encontrar o equilíbrio de todos e de tudo, por tudo ser deformado. E por tudo ser deformado, cada vez mais desequilibrado, por estarem fora e desligados da sua verdadeira origem de racional. Uma vez ligados à verdadeira origem de racional, tudo se normalizará naturalmente, por estar ligado ao ser real do seu verdadeiro natural. Muda por completo o aspecto da vida ruim para a vida boa. A vida ruim é o que está desligado do seu verdadeiro natural. A vida boa é o que está ligado ao seu verdadeiro natural. O natural rege todo o equilíbrio normal, e fora do natural rege o desequilíbrio e a anormalidade. E é o que se passa, tudo anormal, por estarem ligados à deformação racional. E por estarem ligados à deformação, é que não podiam, de maneira nenhuma, saberem o porquê que assim são, conhecerem o porquê assim são, e o porquê que o mundo assim é, por estarem ligados à deformação. Porque a deformação não sabe o porquê é deformada. E por isso, os seres não sabiam o porquê que eram deformados. Seres deformados são os seres que parecem ser aquilo que não são, porque julgam ser desta própria natureza deformada e pensam que o natural é este. E faz um julgamento a seu modo de interpretar a existência de tudo o que não é, pensando ser o que não é. E por assim pensarem, costumam até dizer, contraditoriamente, a vida é essa mesma, porque desconheciam o porquê assim são. Porque, como deformados, não tinham condição de saberem o porquê são deformados e o porquê que viviam nesta deformação, por não conhecerem o seu verdadeiro natural. Então, julgavam que o natural fosse esse aleijão da natureza, porque desconheciam o antes de serem assim, o que eram, e por isso não conheciam o seu verdadeiro natural. Faziam do natural errado o certo,
por não conhecerem o verdadeiro certo. Então diziam: a vida é essa mesma, se contradizendo dessa forma, porque ninguém se conformava de ser como são, e sofredores eternamente. Mas assim diziam levianamente. Levianamente, porque ninguém conhecia a sua origem, ninguém tinha uma base para se basear verdadeiramente, nem uma lógica para acertar. Então viviam nesta contradição sem limite, e todos sofrendo e penando por desconhecerem o porquê aí estão andando e vivendo. E por nada de certo saberem, diziam: a vida é essa mesma, porque não conhecemos outra. Mas, sem poder provar que a vida fosse essa mesma. Então, viviam todos no ar, procurando sempre acertar, e nada de acertar. Tudo cada vez mais a piorar. Vivendo neste ponto acanhados por coisa alguma de certo conhecerem. Então, tinham que viver acanhados de viverem assim. E hoje, todos sabendo o porquê estavam assim, o porquê viviam assim, sem saberem o princípio de coisa alguma, nem muito menos o fim. Estudavam a vida inteira para ficarem na mesma, para no fim dizer: estudei tanto e não sei nada. Então, havia o acanhamento entre muitos, que se sentiam até envergonhados de viverem à procura da verdade e sem encontrar. Ficavam acanhados, porque cada qual tem o seu modo de sentir o viver. Uns são realistas, procuram a realidade. Não encontram, ficam decepcionados. E hoje, vendo a causa da constituição desta vida assim, pelo alfabeto artificial ser um alfabeto deformado, ninguém podia encontrar nele a realidade da vida, a positividade da vida, a posição do mundo e sua criação. Então, a desilusão era total dos estudiosos, que procuravam uma forma de saber o porquê deste mundo e o porquê que eram assim. Aí encontravam opiniões sem fundamento, sem base e sem lógica, e ficando todos na mesma, descompreendidos de tudo, e dizendo: o mundo ainda está por encontrar a sua posição certa. Ninguém sabe a posição certa deste mundo. A ciência parou na estaca zero, porque nada de certo sabe esclarecer. E hoje estão sabendo o porquê que ficaram desta forma, da maneira que estão, por a posição ser a artificial, e não natural. Artificial por estarem ligados à deformação racional, e para encontrar o natural somente ligado à sua origem de racional. Porque o natural do animal racional é racional, e como racional tudo se justifica na base fundamental de sua verdadeira origem. Então aí a vida tomando forma positiva e não negativa, por estarem ligados ao seu verdadeiro natural, se desenvolvendo certo e tudo dando certo, por a base ser positiva, por ser natural. O que é natural está certo, o que é artificial não está certo. O mundo racional é o verdadeiro mundo do natural, do animal racional. Então, o animal racional, ligado ao seu verdadeiro natural, deixou de ser animal e vai viver como racional. Então, muda de bem para melhor, do torto para o certo, do ruim para o bom, do doente para o perfeito. E assim a forma certa e a forma errada. A forma certa, tudo dá certo. A forma errada, tudo dá errado. A forma errada, quanto mais procuram acertar, mais desacerta. Então, na forma errada não tem acertos. É sempre as multiplicações dos desacertos. Agora, hoje, todos conhecendo o certo e sabendo como acertar para melhor viver, não vai deixar de viver certo para viver errado. E todos se encontrando com o que procuravam há muito, o seu verdadeiro natural, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional.
E daí, todos vivendo racionalmente, felizes e contentes, por encontrarem o seu verdadeiro mundo e saberem e conhecerem que estavam em um mundo diferente do seu, e por estar vivendo diferente do seu verdadeiro mundo, nada podia dar certo. Por estar vivendo num mundo que não era o seu. Então, coisa alguma podia dar certo. E o sofrimento tinha que se multiplicar sempre, por estar vivendo fora do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Nada podia dar certo, nada podia ter jeito. Vivendo em um mundo que não é o seu, fora do seu mundo, e ligado no seu verdadeiro mundo, as coisas todas mudarão para melhor, começando tudo a dar certo. Por quê? Porque está ligado no seu verdadeiro natural, o mundo racional. Mas, como estavam ligados aí na deformação racional, coisa alguma podia dar certo, e tinham que viver sempre mal. Agora, no conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, e todos ligados no seu verdadeiro mundo, embora vivendo em um mundo que não é o seu, mas orientado pelo seu verdadeiro mundo, tudo se positiva de bom, de belo, de lindo, de real. Então, já não é mais animal racional, e sim aparelho racional. Estavam numa condição de animal, por estarem ligados a essa deformação racional. Então, estavam nessa categoria de animal, mas de origem racional. Ligado à sua origem, a parte animal perde toda a sua influência, porque a parte animal é a parte da deformação racional. E dessa forma, viverão tranquilamente equilibrados, por não estarem mais ligados à parte animal, e sim ligados ao seu verdadeiro natural, de sua origem, por serem de origem racional. Então deixam de ser animal e passam a ser racional. Por o raciocínio estar ligado, se ligar à sua origem, que é racional. E ligado ao seu verdadeiro mundo, a vida se torna outra, se torna uma vida positiva e consciente. E daí, o Brasil para frente universalmente. Por nascer no Brasil, a verdadeira origem da humanidade, a verdadeira origem do homem, a verdadeira origem do ser encantado, a verdadeira origem do mundo do encanto. Por nascer no Brasil, universo em desencanto. O Brasil desencantou o mundo encantado. Então, no Brasil, tudo de bom, tudo de belo, tudo de lindo, tudo de sublime para o mundo inteiro. A verdadeira paz do verdadeiro natural de todos, em conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e se ligarem em vida, aí na matéria, ao seu mundo de origem, o mundo racional.